E aí, pessoal, boa noite. Boa noite. Boa noite a todos. Consegue me ouvir bem? Boa noite, Caio. A gente espera mais um pouco, a gente já começa. Boa noite, Leandro, boa noite a todos. Eu acho que a gente tem que começar, até porque o nosso horário é bem apertado, né? Então, Sim. eu acho que a gente podia começar. Eu queria só rapidamente agradecer muito a presença de todos vocês. O Leandro, ele é um dos realizadores do Empreenda Unimar, e agora ele vem trazer aquilo que ele mais domina, que é justamente essa questão de inovação na área da pesquisa e tudo mais. Aproveitem aí. Leandro, está com você. Muito obrigado, viu? Obrigado a você. Já está compartilhando aqui, é a minha primeira vez com o Teams. Está compartilhando a apresentação do o slide mesmo, assim. Uhum. Não em modo apresentação, mas se você quiser mexendo aí, tá bom para ver, tá? Mudou agora? Não. Não? Se você Deixa eu quiser mudar. ir trocando aí, tá bom também. Deixa eu tentar mudar a forma aqui. Boa noite. Boa noite. Noite. Agora sim? Agora sim. Boa. Então vamos lá, vou dar início à apresentação de hoje, né? A conversa de hoje. A proposta desse programa Empreenda Unimar é trazer uma formação mais didática, né, no conceito de formação, de ideias, de construção de projetos, de formação de novas empresas, de novos projetos de desenvolvimento tecnológico. Então, como o Caio já me apresentou, meu nome é Leandro Norberto, eu sou hoje pesquisador responsável por um projeto financiado pela FAPESP, de desenvolvimento tecnológico, voltado para o empreendedorismo, ligado à Biotech, e minha formação acadêmica, eu sou biólogo, e estou no final do doutorado pela Faculdade de Medicina Veterinária da USP. Tá? E hoje eu vou falar com vocês um pouco sobre inovação, pesquisa científica e startups. Como que esses contextos diferentes, mais ligados em um só, digamos, em um só objetivo, que é um desenvolvimento tecnológico, a solução de problemas,
como eles se conversam e como a gente tem que saber diferenciar e como atuar dentro desses temas. E o foco vai ser nessa pegada no financiamento e no estilo de construção de projetos, tá? Então, a exposição de hoje ela vai ser um pouco fora da teoria. O Caio ele já passou pela teoria de empreendedorismo no encontro passado. Então, hoje eu vou falar bem brevemente da teoria e vou propor para vocês uma atividade prática, que eu acho que hoje a gente começa o desenvolvimento prático desse curso de empreendedorismo, com atividade para começar a desenvolver a ideia da construção de projetos das equipes, dos projetos de empreendedorismo, tá? Então, para começar um pouco das definições que a gente vai precisar entender o que são esses mundos, né? Vamos dizer assim. Então, começando pela pesquisa científica. Por definição, a pesquisa científica é um processo sistemático de investigação que visa aumentar o conhecimento e a compreensão do mundo natural e social. Então, a pesquisa científica, ela não tende só, igual o Caio já falou no modelo de empreendedorismo, solucionar uma dor, mas sim avançar no conhecimento, desmistificar alguns processos, algumas ideias, interações, pensando no caráter social. Então, a pesquisa científica ela é o descobrimento de novas interações, de novas, vamos pensar no mundo aí da química, de novas moléculas, de novas espécies, pensando na biologia. E aí a gente parte para a inovação, que, por definição, também, a inovação é um processo de criar ou implementar novas ideias, produtos, serviços ou processos que resultem em melhorias significativas ou soluções imediatas para problemas existentes. Então, aqui a gente diferencia dois eixos bem importantes, que é a pesquisa científica e a inovação. Claro que para a gente ter inovação, a gente se baseia em metodologias científicas. Mesmo que seja fazer um questionário para validar um problema. Então, a gente vai ali num grupo da sociedade, pensar em um problema. Olha, estou enxergando esse problema. Ok, isso foi uma observação. Mas vamos ver se esse grupo da sociedade tem mesmo esse problema. Então, aí a gente já precisa de uma sistemática de investigação, mesmo que seja um simples questionário, tá? A gente precisa dessa sistemática, a gente busca bases da pesquisa científica para validar esse problema. E quando a gente inova, assim como o Caio também já falou no encontro passado, a gente inova quando a gente propõe algo, uma ideia, um produto, um serviço, tá? Um processo que vai solucionar essa dor específica da sociedade, tá? E a gente sempre usa o caráter inédito, tá? Mas a gente também trabalha com a melhoria significativa. Então, a gente já tem aquele processo, já está solucionando aquela dor, mas a partir de uma mudança, de um update naquele processo, a gente consegue solucionar, melhorar os índices de solução daquele problema, tá? Então, tudo isso entra dentro de inovação. E aí, quando a gente pensa na transmissão dessa inovação para o caráter empreendedor, para a geração... É até estranho falar isso dentro da academia, da ciência mesmo, da geração de lucro em cima dessas soluções. A gente tem um modelo principal de imersão dessas inovações no mercado, que são as startups. Essas startups, elas são, por definição, empresas jovens e com espírito inovador, que buscam desenvolver produtos e serviços únicos, escaláveis, frequentemente utilizando tecnologias avançadas em novos modelos de negócio. Então, não basta só uma startup ela chegar com, vamos lá de novo na farmácia, chegar com uma molécula nova, mas sim ela tem que saber
como que ela inova na entrega dessa molécula, como que ela vai interagir com o mercado, como que ela vai agilizar a solução do problema que ela se propôs, a solução da dor que ela se propôs a atender. Tá? Então, as startups, elas são essas empresas, geralmente empresas com baixo capital inicial, e aí a gente vai falar um pouco de como que essas startups, elas buscam investimento, elas buscam subsídio para se estabelecer no mercado. Elas são consideradas de alto risco, então essas startups são ideias inovadoras que têm um risco elevado, porque elas são a solução específica para um problema, para uma dor da sociedade. E aí, hoje, a gente já tem uma gama de soluções existentes. Como essa startup vai interagir frente às outras empresas de grande porte que já estão atuando naquele segmento, vai dimensionar qual vai ser o risco dessa startup. Então, esses investimentos, principalmente quando a gente vai buscar um investimento privado, eles são muito rigorosamente calculados, porque geralmente são pensando não na parte de desenvolvimento de software, que são ideias mais, não posso dizer assim, mas são comparadas às startups de biotecnologia, por exemplo, são ideias mais baratas, mas são projetos muito caros, então são investimentos muito altos, tá? Então, essas startups têm todas essas características inovadoras, tem que ser um serviço, tem que ser uma ideia escalonável, porque ela tem que atender aquela dor que ela se propõe, e tem todos esses quesitos, tá? E aí a gente tem que passar para entender como essas três linhas, elas convergem, como a gente tem que trabalhar pensando numa formulação empreendedora, como a gente tem que se distanciar delas ao mesmo tempo que a gente converge essas três linhas de pensamento, tá? Então, a gente tem que sempre se atentar para o impacto na inovação. Tá? O impacto da inovação, ele vai dizer se aquela tecnologia, se aquela solução, ela vai ter potencial de inserção no mercado. Ela vai falar o quão atrativo é essa ideia para possíveis investidores. Tá? Então, esse impacto, ele pode ser local, ele pode ser nacional, ele pode ser internacional. Vai depender do seu dimensionamento de mercado e qual vai ser o dimensionamento daquela dor que você está se propondo a solucionar, a atender com esse desenvolvimento tecnológico, tá? Então, isso é um parâmetro que a gente tem que levar muito em consideração quando a gente vai justificar um pedido de financiamento, por exemplo, que, eu estou pedindo, por exemplo, para uma empresa para um desenvolvimento de um novo fármaco. Eu estou pedindo aí 3 milhões de reais. Para uma doença muito rara. Vamos pôr em um extremo, a gente tem 10 pacientes com essa doença. Ela tem impacto? Tem. O impacto dela é real? É. Mas o impacto financeiro dela é viável? Então, são dimensões, são variantes de impacto que a gente tem que sempre saber calcular. E isso a gente vai ter noção com os estudos de mercado, com a validação dos problemas, com a validação da tecnologia, que a gente vai dimensionar esse impacto para apresentar para o possível investidor e pensar numa composição de um projeto de empreendedorismo mais completo. E aí a gente também tem que pensar num eixo muito importante, que são as estratégias de captação. Aqui, captação financeira. Por quê? A gente tem por base o desenvolvimento tecnológico. E onde que eu vou buscar esse primeiro financiamento? Mais para frente eu vou falar dos tipos de financiamento, mas dos agentes financiadores, mas a gente tem que sempre pensar qual é o momento e qual é o público que a gente busca galgar um financiamento, né? A gente tem que pensar sempre
numa estratégia de persuasão, de uma estratégia de, vamos pensar aí na ciência, numa estratégia de atender aos editais para a gente conseguir esses financiamentos, quando a gente pensa aí num financiamento da FAPESP, financiamento da CNPq. Então, a gente tem que moldar a nossa solução de forma que ela atenda a dor que a gente visa atender e atenda a necessidade daquele edital, daquele agente financiador. Porque se a gente pensar em uma solução de R$1 milhão e a gente está em uma banca de investimentos ou num edital que tem aí uma verba limite de R$100 mil, a gente tem que saber se aquele momento de investimento ele é viável ou se a gente propõe um desenvolvimento inicial que vai ser viável para aquela banca de investimentos. Tá? Então, essas estratégias de captação, elas têm que ser muito bem pensadas e desenhadas dentro do processo de captação de recursos. Tá? E aí, eu dividi essa aula em 3 momentos, né? Apresentar para vocês o que é um financiamento, quais são as fontes de financiamento, os programas e alguns critérios que são abordados. Depois, uma passagem rápida numa forma geral de escrita de projetos, e depois a gente vai falar da atividade prática. Então, começando com o financiamento público para pesquisa e desenvolvimento e também o financiamento privado, a gente vai falar primeiro das modalidades de financiamento. Então, hoje no Brasil, principalmente, mas a nível global também, as principais fontes de investimento são os privados, então aí investidores, grupos de investimento, investidores anjo, subsídios governamentais, que aí a gente pensa em FAPESP, em CNPq, em FINEP, e as parcerias público-privadas. Principalmente o FINEP, ele tem, e o SEBRAE, eles têm bastante editais que visam a junção entre o grupo de investimento público com verba governamental para formar uma carteira de investimento maior. E assim, fomentar mais projetos, fornecer mais oportunidades de financiamento. Tá? E o que a gente tem que aprender é aproveitar ao máximo essas oportunidades. Então, não é porque a gente precisa de um montante muito grande, muito alto de verba para iniciar o projeto, que a gente não vai aproveitar, por exemplo, a formação PIP da FAPESP, que ele acontece em etapas, tem um investimento ali por etapa e dá um subsídio para desenvolvimento desses projetos muito interessante, porque, vou explicar um pouquinho mais, mas além desse subsídio financeiro, todos os modalidades de financiamento governamentais, elas têm uma formação empreendedora e uma formação de desenvolvimento de negócios junto com esses financiamentos, tá? Então, a gente tem que saber sempre, vamos usar o termo fragmentar os projetos para conseguir aproveitar cada etapa de financiamento até a gente ter maturidade empreendedora, ter uma empresa madura o suficiente para almejar um financiamento privado, um financiamento de uma grande empresa, tá? E aí, aqui, falando um pouco sobre os financiamentos, vamos começar com os públicos. A CNPq, ela é bem conhecida aí pelas bolsas de iniciação científica, quem está vindo da graduação mesmo, é o órgão financiador dessas bolsas. Ela tem, pensando, aqui eu vou trazer os financiamentos direcionados para startups, tá? Então, ela tem o Conecta Startup, é um programa, assim como o PIP, feito de fases, então tem a fase de validação, a fase de desenvolvimento, a fase de constituição de equipe, que cada fase tem seu financiamento e as ideias empreendedoras vão progredindo e a partir
dessa mentoria, assim como a gente está propondo para vocês, esses projetos vão evoluindo. E é uma forma de que o investimento público, o investimento monetário nas ideias de empreendedorismo tenham um subsídio maior, uma base melhor para se tornar realmente empresas de sucesso e, assim, gerar empregos, entrar aí no rol das empresas de desenvolvimento tecnológico. O FINEP, que eu falei um pouco anteriormente, o FINEP é uma agência de pesquisa e inovação, e ele traz alguns financiamentos interessantes porque ele não, igual às outras financiadoras de startup, eles têm uma carteira de financiamento muito interessante porque são financiamentos muito com um patamar maior. E aí a gente entra nos projetos mais desenvolvidos. Geralmente, o FINEP ele busca empresas e startups que tenham projetos que envolvam institutos de pesquisa governamentais, instituições de ensino, instituições de nível superior. Então, são projetos mais robustos, que têm base de pesquisa, que vão ter ali uma base de projeto de pesquisa em si, mas que visem desenvolver uma solução mais, vamos dizer, mais com custo mais elevado, que vai trazer tanto o desenvolvimento científico, quanto a formação pessoal, quanto a formação tecnológica e de inovação. Tá? As FAPs, as Fundações de Amparo à Pesquisa, aqui em São Paulo, a FAPESP, no Rio de Janeiro, a FAPERJ e a FAPEG em Goiás, foram as FAPs que eu já encontrei financiamento, edital de financiamento aberto para startups. Talvez tenham tido nas outras, mas pensando em 2023, 2024, essas três que tiveram esses editais de financiamento. A FAPESP ela tem fluxo contínuo com o PIP. Tá? O PIP é um programa de financiamento a ideias empreendedoras que é composto hoje por 4 fases. A fase Start, a qual eu tenho financiamento, que é uma fase de validação. Então, você tem uma ideia, você vai ter ali um financiamento inicial para você validar essa ideia, não prototipar essa ideia ainda, mas validar ali, iniciar o seu desenvolvimento e validar o mercado, validar a dor, validar a solução tecnológica. Essa fase ela dura em torno de 9 meses, e o interessante é que o PIP Start ele é junto com o Sebrae. Então, além da formação do recurso financeiro para desenvolvimento do projeto, fornecido pelo Sebrae, a FAPESP ela entra com o recurso para a formação pessoal. Então, ou ela entra com investimento em forma de bolsa para o pesquisador responsável, ou forma de bolsa para a equipe executante de treinamento técnico. E isso vai ser interessante porque não só você tem ali a oportunidade de ter um financiamento para validar o produto, mas você também tem como manter a equipe de desenvolvimento ali inicial, que também é uma dor das startups, que é manter a equipe de pesquisa, a equipe de desenvolvimento focada no trabalho, na execução daquele projeto. Tá? Na fase 1 do PIP é a fase de prototipagem, então a fase ela é composta de 1 ano de desenvolvimento para você chegar no protótipo daquela solução. A fase 2 é a fase de escalabilidade e de validação, até a constituição de produto. Tá? A gente sai de protótipo e vai até a constituição de produto pronto para entrada no mercado. A FAPESP ela preconiza 2 anos para essa fase 2. E a fase 3, ela é a fase de entrada no mercado. Então, a fase de preparação do produto já confeccionado para entrada no mercado. Então, pensando aí na área da biotecnologia, a embalagem, as formas de distribuição, a formação de estrutura, de maquinário para a escalabilidade dessa solução.
Então, tudo isso vai ser nessa fase 3, que é composta de mais um ano de desenvolvimento. Hoje, com a tabela atualizada da FAPESP, os financiamentos estão na margem de 100 mil para a fase start, de 300 mil para a fase 1, de 1 milhão e 600 para a fase 2 e de 600 mil para a fase 3. Tá? Esses valores atualizam constantemente com a tabela da FAPESP. Tá bom? E o financiamento privado? Geralmente são de empresas e indústrias que buscam essas ideias de startups e englobam essas ideias através da contratação e do convênio com essas startups, os programas de inovação abertos e as parcerias público-privadas. Então, são aquelas parcerias entre um órgão governamental e uma empresa, por exemplo, o CNPq, ele abre naquele edital oportunidade de empresas financiarem startups que forem contempladas, então eles criam uma parceria e a CNPq ela intermedia essa parceria para um desenvolvimento melhor dessas startups. Tá? E, por fim, as instituições financeiras. As instituições financeiras elas têm alguns programas. Aqui, os mais comuns que a gente conhece dentro da universidade são o Bradesco e o Santander. Eles também têm esse caráter de, além do financiamento, fornecer uma formação para as equipes empreendedoras, mas também o BNDES e o Banco do Nordeste também têm alguns editais de financiamento para novas empresas. Tá? E esses financiamentos são interessantes porque, geralmente, eles estão mais ligados a equipes que foram fundadas dentro de universidades. Eles buscam equipes que têm, vamos dizer, um pé na universidade e conciliam isso e consideram isso na avaliação, na seleção dessas equipes para financiamento. Tá? Leandro, surgiu uma dúvida. Quando possível, responde, por favor. Sim, eu só não consigo ver, porque eu estou no modo de apresentação. Não, perfeito, eu vou ler para você. A Evelyn perguntou quando der para você falar sobre como funciona e quando ocorre a entrada na FAPESP. Não pode mais ter vínculo com outro financiamento? Perfeito, ótimo. Excelente pergunta, porque a FAPESP, ela tem, para a fase start, ela tem editais específicos. Então, saem em torno de 2 a 3 editais por ano aberto para projetos para a fase start. Tá? Só que também as equipes elas podem se inscrever tanto no PIP1 quanto no PIP2 direto. Isso vai depender do grau de maturidade da startup e do seu desenvolvimento tecnológico. Então, se o produto ele já tem um protótipo e já tem todo um estudo de mercado, toda uma validação e todos esses dados coletados, você já tem possibilidade de entrar na fase 2 direta, tá? E tanto a fase 1 quanto a fase 2 direta, elas são um fluxo contínuo. Então, a qualquer momento, você pode entrar no site da FAPESP, abrir o seu processo e enviar a sua proposta e avaliar. Essa avaliação, ela gira em torno dos 40 a 60 dias para a primeira resposta, e aí, com um retorno positivo, vai seguindo as reconsiderações, correções de documento, tá? Até a contemplação do recurso. E a FAPESP, ela é bem flexível quanto a junção com outros financiamentos. Então, é até bem visto pela FAPESP. A CNPq, por outro lado, ela não aceita quando você entra, porque a CNPq você só entra para financiamento com a ideia inicial. Então, ela preza por formar a equipe desde daquela ideia, aquela conversa em grupo. Tá? Então, a CNPq ela não permite que tenha outros financiamentos ligados, mas a FAPESP sim, e as outras agências de fomento também. É até uma vantagem já ter algum financiamento ligado. Tá? Respondido? Eu não estou vendo a tela, vou continuar.
Qualquer coisa a gente conversa no finalzinho, tá? Aí falando aqui sobre a pessoa do Foi investidor respondido, anjo, viu, Leandro? Obrigado. tá bom, obrigado. Falando aqui um pouquinho da pessoa investidor anjo é aquele primeiro investidor. Pode ser o governamental, pode ser a FAPESP, pode ser um investidor privado. É aquele investidor que vai acreditar na sua ideia. E esse investimento ele pode ser de qualquer forma. Ele pode ser um investimento monetário, propriamente dito. Ele pode ser um investimento de incubação. Então, geralmente, as universidades elas têm esses programas, assim como a Unimar tem, de incubação dessas empresas. Então, a incubadora ela vai te fornecer local, ela vai te oferecer um teto para você começar, para você e sua equipe começar a desenvolver seu projeto. Esse local vai ser muito importante, porque quando você vai formalizar uma empresa para uma agência de fomento, por exemplo, todas as agências de fomento FAPESP, CNPq, quando você é contemplado com esse recurso, você tem que abrir a empresa formalmente. Uma empresa pode ser aí vai depender do seu tipo de empresa. Empresa de biotecnologia, de saúde, ela tem que ser uma microempresa. Outros tipos de empresa até podem ser MEI, desde que não ultrapassem o limite de faturamento anual, tá? Então, essas incubadoras, elas são muito importantes, tá? Principalmente para o pessoal que sai da universidade, que tem ali uma ideia muito boa, mas não tem recurso para começar, para alugar um local, para ter todo esse recurso. Então, essas incubadoras essas são muito importantes. E também tem a forma de investidor anjo que entra com a mentoria, que é a parte intelectual. Olha, vamos organizar essa empresa assim, vamos fazer essa pesquisa, vamos fazer esse levantamento, vamos fazer essa organização para a gente tentar um financiamento. Então, são formas de investimento, tá? E aqui passar rapidamente como que a gente acha essas chamadas de financiamento. A CNPq é no próprio site da CNPq, assim como as outras fontes governamentais, a CNPq, a FAPESP. Então vai estar aqui a FAPESP, foi legal que tinha a chamada PIP FAPESP Sebrae, que é da pesquisa ao mercado, suplementação. Então aqui é uma chamada para startups que já são financiadas para o PIP para uma suplementação para pesquisa de mercado, tá? Então, startups que já estão na fase 2, elas podem, ainda está aberto, pedir suplementação, tá? Teve uma prorrogação do prazo dessa chamada e elas podem pedir essa suplementação para pagar uma pesquisa de mercado, uma avaliação mais robusta, tá? E aqui apresentar para vocês um pouco do PIP, né, que eu já expliquei lá atrás, e um pouco da minha experiência. Então, hoje eu sou pesquisador responsável da BioRiotech. Ela é uma empresa de desenvolvimento de biosoluções, de biocurativos complexos, e hoje ela está na fase 1. Então, na constituição do projeto, eu não optei por bolsa para o pesquisador responsável, no caso eu optei por bolsas de treinamento técnico, então eu posso vincular novos integrantes, novos alunos que vão fazer a modalidade de treinamento técnico durante o desenvolvimento desse projeto. No final, eles recebem a certificação de técnico de acordo com o nível que foi pedido. Essa certificação ela é válida internacionalmente e ela é feita pela FAPESP e são níveis diferentes de treinamento técnico e cada um exige um tipo de formação. Então, treinamento técnico 1, aluno que é graduando, treinamento técnico 2, aluno que é egresso de ensino médio técnico, treinamento técnico 3, alunos graduados, treinamento técnico 4, alunos com mestrado ou experiência na área condizente com o título de mestre, e treinamento técnico 5, alunos com doutorado ou com experiência na área específica do projeto, condizente ao tempo de doutoramento. Tá? Então, agora eu estou no meio do processo da fase start do PIP,
e a gente tem até novembro para fazer a proposta para a fase 1 e depois ir migrando para as próximas fases. Tá? Agora um pouco, bem rapidamente, de metodologia de escrita de projetos de financiamento. Tá? Então, é importante sempre ter a clareza de apresentar o que é um projeto de pesquisa e o que é um projeto de financiamento. Os dois são muito parecidos. Quando a gente vai ler um projeto de financiamento, ele tem todas as bases de um projeto de pesquisa, mas ele tem já o viés de estudo de mercado, de análise da dor e de apresentação da ideia e do plano de negócios para estruturar um projeto de empreendedorismo. Tá? Então, esse projeto ele tem que ser muito bem estruturado. Geralmente, quando a gente vai submeter esse projeto para financiamento, os editais eles já vêm com a estrutura que o edital pede, tá? Então, a gente já tem essa base, mas já tem um script para esses projetos, vamos dizer assim. Então, o que a gente pensa primeiro, que é o que eu vou propor para vocês hoje, é o resumo executivo. O que é o resumo executivo? Nada mais é do que um resumo de uma visão geral do projeto. Um resumo, vamos dizer, chamativo, onde você não é aquele resumo da dissertação, aquele resumo do TCC, aquele resumo da aula, não. É um resumo onde você vai falar, olha, eu tenho esse problema, eu identifiquei esse problema, ele tem essa abrangência, ele tem esse impacto social, ele tem esse impacto econômico, ele tem esse potencial econômico. A minha ideia é essa, o meu objetivo é esse, eu pretendo solucionar assim, minha equipe, ela tem tais... ela é composta por pessoas que dominam as áreas necessárias, então a parte de desenvolvimento, vamos pensar aí uma solução biotecnológica que precisa de uma parte de desenvolvimento de software. Então, a gente tem um biólogo, um médico, um veterinário, um farmacêutico, a gente tem alguém de tecnologia da informação, a gente tem alguém que é o que falta dentro da universidade, que é alguém de gestão, que é o que mais pesa dentro da avaliação na hora do financiamento, é a gestão, a parte financeira, como é que aquela ideia vai chegar no mercado, porque ninguém vai duvidar do potencial científico de gerar resultado, mas o pessoal geralmente se preocupa com a parte de gestão. Então, essa equipe, você tem que apresentar os pontos fortes da sua equipe. E a sua visão de onde você quer chegar com essa ideia. Tá? Então, esse resumo executivo é um resumo de uma página, né? Mas é onde o avaliador ele vai ler e vai falar assim, olha, vale a pena eu ler esse projeto inteiro e avaliar para ver se ele tem mérito para essa chamada. Porque os avaliadores eles não vão ler todo o projeto, eles vão ler esse resumo, que, por exemplo, nos Estados Unidos ele é um item obrigatório, mas aqui no Brasil geralmente é uma coisa gerada automaticamente quando você completa o questionamento, principalmente da FAPESP. Então, nesse resumo vai ser onde o avaliador vai ler e vai falar assim, olha, vale a pena eu gastar tempo avaliando esse projeto, tá? A descrição do problema e da solução, isso vai ser aquela introdução, aquela referencial teórico, aquele estudo de mercado, estudo social, a identificação do problema, tá? A análise de mercado, então isso aqui tem que estar muito bem definido, bem feito, porque não adianta você chegar, olha, tem uma solução que vai ajudar pessoas. Tá, mas quantas pessoas? Como é que você vai chegar nessas pessoas? Tá? E aí a gente já parte para o plano de negócios. Como é que você vai desenvolver essa ideia? Você vai criar uma nova empresa, você vai desenvolver um produto e vai se associar com uma empresa que já está no mercado para produzir e vender esse produto. Então, esse modelo de negócios, ele é muito importante também, tá? Isso aqui eu estou falando para vocês, dando uma prévia das próximas aulas, que é o modelo Canvas,
que vocês vão apresentar essas características, tá? Que a gente vai montar esse modelo Canvas, tá bom? O plano de desenvolvimento tecnológico aqui nada mais é do que a metodologia em si, o que você vai, como você vai desenvolver a sua solução. Vamos lá de novo, puxando sardinha para a minha área, como você vai desenvolver um curativo, como você vai desenvolver uma nova molécula, como você vai validar isso, tá? Como você vai chegar a apresentar esses resultados lá no final dessa fase, falar assim, olha, minha molécula realmente funciona, o estudo de mercado também entra aqui dentro desse plano de desenvolvimento tecnológico, então você tem que apresentar tanto que seu produto funciona, quanto ele é passível de distribuição, passível de atender a dor, não só de solucionar, mas de atender a dor, tá? E aqui, como eu falei, a equipe, que ela tem que ter bem descritas as competências de cada membro e como que esses membros dessa equipe, eles conversam e trabalham para desenvolver um projeto e solucionar uma dor, tá? E aí a gente cai para a parte que está mais em foco das agências governamentais, que é o orçamento. A gente vem de uma logística de escrita de projetos de pesquisa, em que o pesquisador mandava, olha, meu projeto vai gastar R$1,5 milhão. 500 mil vai para isso, 500 mil para isso, 500 mil para isso. Isso era um modelo de projeto. Hoje, não. As agências de fomento já perguntam, tá, você pediu 500 mil para quê? O que você vai comprar? Eu vou comprar meio de cultivo, vou comprar placa, vou comprar plástico, vou comprar filamento para impressão 3D, vou comprar componentes de computador para montar um novo sistema, para montar um software, para montar um computador mais eficiente. Quanto você vai gastar em cada um? Mas por que você precisa de 10 garrafas de meio? Para que você precisa de 10 garrafas de álcool? Não seriam só 5? Então, isso tudo você tem que estar bem descrito nesse orçamento e tem que ser muito bem detalhado. E o que acontece? Geralmente, esses orçamentos eles são feitos em um momento antes, ali uns 6 meses, 7 meses, 1 ano antes da aprovação desse projeto. Então, a gente tem que sempre saber a prospecção de inflação desses insumos, tá? E porque quando você vai, daqui a 1 ano, fazer a compra, todos os preços, as taxas de importação, elas já mudaram. Então, a gente vem aí do ano passado de uma mudança nas taxas de importação. Então, tudo isso mudou e aí a gente chega lá na hora de desenvolver o projeto e fala assim, poxa, eu precisava de 10 garrafas de meio, mas eu só vou conseguir comprar 3. Entende? Então, a gente tem que sempre ter esse olhar refinado para a parte de financiamento, tá? E as projeções financeiras, que são aqueles objetivos finais, o que a sua empresa tem de prospecção de lucro, tá? Que é principalmente o investidor privado vai te perguntar, tá, eu te dou R$100 mil para você começar, mas daqui a 3 anos, quanto isso vai me gerar de lucro? Tá? Então, essa análise também já tem softwares que fazem ela automaticamente, mas ela é bem importante para a gente apresentar essas propostas, tá bom? E aí, agora como a gente está aí nos 13 minutos finais, eu queria conversar com vocês, vou tirar aqui um pouquinho da apresentação, para saber se vocês já têm alguma equipe já formada, só para a gente entender qual que é o que vocês já estão pensando, como é que a gente vai dividir, se tem algum grupo já formado, tá? Se já tiver algum grupo, vocês podem ir levantando, abrindo o áudio e falando, tá? Para a gente já se organizar para essa atividade. Boa noite, gente. Boa noite. Eu sou Gustavo, né? Não tenho um grupo. Na verdade, o principal motivo de eu estar participando aqui é network mesmo, ver se eu consigo alguém para me auxiliar, porque, claro, aqui vai ajudar a fomentar mais ainda a minha ideia, né? Tanto que essa parte do resumo que você falou não tinha feito,
ainda referente à minha ideia, só que eu participo da pré-incubação também da Agipes, eles te têm, né? Então, só que me falta equipe mesmo para eu poder continuar a minha ideia, mas eu já tenho uma ideia, algo bem estruturado já fiz o BMC. Só falta alguns detalhes, né, para eu poder ir lá dando a ideia e uma equipe para poder me auxiliar. Perfeito. Eu acho que ter uma equipe formada nesse primeiro empreenda ia ser, assim, eu sei que tem uma equipe, mas geralmente vocês têm ideias que vocês querem desenvolver e é aqui que a gente vai pensar. Tem muita gente da tecnologia, então acho que a gente vai conseguir colocar vocês em contato, conversar, formar novas equipes, somar conhecimentos para desenvolver realmente esses projetos. É a nossa proposta. Peço desculpa só te cortando que eu não falei. Eu disse que eu tenho uma ideia, gente, mas se alguém tiver presente aqui, eu estou disposto. Tá? Eu estou aqui para fazer networking e desenvolver junto. Desculpa aí ter tomado tempo. Sem problema. Não, excelente. Essa é a ideia. Apresentar vocês para os colegas, que geralmente vocês podem estar em salas do lado, um precisando do outro e os dois não se conhecem. Então, a nossa ideia é juntar vocês mesmo, tá? Alguém tem alguma equipe já estabelecida? Não? Tá. Então, agora eu vou passar aqui para ficar mais fácil. A nossa proposta para a próxima semana, e aí eu abro para dúvidas, tá? É a escrita desse resumo. Gente, não precisa encarar isso daqui como maçante, não precisa ser um resumo perfeito, não precisa ter, assim, aquela formatação ideal, já vou conseguir um investimento. Não. O que a gente está propondo joga a sua ideia no papel. Simples, é só para a gente ter uma noção. Olha, a Priscila está aqui, ela tem essa ideia. Olha, o Gustavo está ali, ele pensa e trabalha numa área parecida. Então, que tal a gente pôr os dois para conversar e ver o que surge ali dessa ideia, tá? E isso também vai ajudar vocês mesmos a se organizarem quanto a, olha, interessante, eu preciso fortalecer a minha proposta aqui, eu preciso de ajuda aqui. E é com isso também que a gente vai dar um feedback para vocês de como vai ser o avanço de cada projeto, tá? E na fase 2, a gente vai, a partir do desenvolvimento desse resumo, desse resumo do modelo Canvas, de todas as etapas da fase 1, a gente vai conseguir direcionar um mentor, fazer grupos, juntar vocês para maturação dessas ideias, para chegar na fase 3 e aí sim poder ter um projeto de empreendedorismo estruturado, tá bom? Até aqui, alguém tem alguma dúvida? Não? Tudo bem. Como disse o Caio, não sei se eu falei muito rápido, não foi, ou se eu falei muito bem, enfim. Seguimos. Então, esse resumo ele vai ser de uma página, tá, gente? É simples. Eu proponho fazer em espaçamento 10, em tamanho de letra 10, espaçamento simples, para ter mais espaço para informação, tá? A composição, ela é título, e aí uma introdução. E o que a gente tem nessa introdução? A apresentação do problema. O que é esse problema? Qual é a dor que eu quero sanar? Tá? Qual que é a dimensão desse problema? Então, 1 milhão de pessoas são atingidas por doença X. Tá? Tal dificuldade de serviço público gera um gasto econômico para a prefeitura de tanto. Então, a dimensão desse problema. As soluções que já existem. Tá? O problema é solucionado, mitigado dessa forma. Tá? Mas
aí vocês vão apresentar os problemas das soluções que já existem. Esse curativo hoje, o Band-Aid, ele só serve para cobrir a ferida e evitar a contaminação, mas ele não ele não tem ali um medicamento associado, ele não traz um benefício, uma aceleração da cicatrização, entendeu? Puxando de novo sardinha para a minha linha de pesquisa. O contexto da sua solução inovadora. Tá? Aqui você não precisa contar o que é a sua solução, mas o contexto, onde ela trabalha, onde ela atua. Qual que é o contexto? Olha, eu vou solucionar com base em entrega de delivery. Tá? Aqui é o contexto que eu trabalho. O objetivo geral, aí sim é sua solução. A sua metodologia, não precisa ter nada detalhado em metodologia, eu entendo que vão ter projetos ainda muito iniciais, ideias muito iniciais, então quem já tiver, ótimo, quem não tiver, não tem problema. As qualificações da equipe, aqui as suas qualificações, acredito que não tenho muitas equipes formadas, mesmo que pessoas que não estejam matriculados, que não estejam assistindo o curso. Os resultados esperados, então, o que você almeja solucionar com esse problema? E o impacto, tá? Meu impacto é social, meu impacto a dimensão desse impacto, então, é uma cidade, é um estado, é global, a produção de uma vacina, por exemplo, uma solução inovadora para a produção de vacina, é um impacto global, tá? E, para não perder espaço, na nota de rodapé, o nome dos integrantes da equipe e a sua titulação, se é graduando, se é pós-graduando, se é professor, já tem doutorado, a função do projeto, a sua área de atuação, tá? Na nota de rodapé. Então, essa é a nossa primeira atividade, vamos dizer, prática. A gente passou uma atividade na semana passada de vocês buscarem uma startup relacionada com a área que vocês estão propondo atuar, que vocês já têm uma ideia. E quem não tem uma ideia ainda, não tem problema. Monta esse resumo na área de atuação que você almeja trabalhar, na sua área de experiência. Isso também vai ser muito importante, porque daí a gente vai achar as pessoas que vão somar nas outras equipes, tá? Então, acabei de ver que apareceu aqui rapidinho, quando estou vendo as mensagens, mas apareceu aqui que tem alguém da administração pública. Talvez essa pessoa não tenha uma ideia, não sei quem foi, mas essa pessoa não tem uma ideia estabelecida, mas ela pode somar na equipe de uma pessoa que tem uma ideia, uma proposta de solução, tá? Caio, você quer, nesses minutos finais, ver se alguém pesquisou e achou alguma ideia interessante de startup? Eu acho, não sei se... eu acho que seria legal se alguém quisesse fazer um depoimento, tem mais uns minutinhos, né? Uhum. Será que alguém achou alguma coisa legal, quer fazer um comentário? O pessoal está muito tímido ainda, né, Leandro? Pois é, eu acho que a gente vai ter que fazer uma interação presencial no próximo encontro, fazer umas dinâmicas. Ninguém quer falar? Levanta a mão aí para falar. Então, já que eu vou usar de novo essa oportunidade. Fique à vontade. Eu estou aqui para isso, então eu vou apresentar um pouquinho do meu profissional, já tirando a parte da startup. Gente, eu tenho foco em administração, tá? Estou cursando atualmente cursos por fora, não a faculdade em si, metodologias ágeis. Então, é mais na área da gestão mesmo, desenvolvimento de software. Se vocês precisarem de alguém para gerenciar esta parte, já tem uma noção, experiência como funciona e também experiência até na criação de startup. Qual é que a gente pode conversar sobre a ideia? Olha, você vai ser muito disputado, viu? Porque principalmente dentro da área da saúde, é o que a gente mais... Eu até estava conversando anteriormente, é o que a gente mais barra. A parte de gestão e de gestão financeira e gestão de negócios é onde a gente esbarra. A gente não tem essa formação dentro da academia e a gente tem as soluções, moléculas muito que tem um grande potencial, mas a gente não tem gestão. A gente chega para uma banca de investimento e fala assim, não, vocês não têm experiência para gerir uma empresa e é melhor você
desenvolver isso e vender para uma farmacêutica. E as ideias acabam seguindo esse fluxo. Então, o processo de empreendedorismo ele fica muito retido a isso. Lucas? Não, só para acrescentar aí, a pesquisa que eu fiz, no caso, é o uso de inteligência artificial em diagnósticos médicos, para acelerar, no caso, né? Perfeito. Foi o ponto que eu pesquisei aqui de startup. Uhum. Achou alguma startup que já está atuando em algum tipo de solução? Ela chama Health Tech. Tem até, já está até funcionando já, inclusive, né? Uhum. E ela atua bem nessa área mesmo de diagnóstico, né, de aceleramento. E já está há um tempo no mercado já. Já tem investimento. Né? Achei bem interessante a proposta deles. Se você puder compartilhar com a gente lá no grupo, para os colegas também terem conhecimento, né? Para a gente ter uma ideia de uma startup que já está no mercado, acho que seria muito interessante. Tá? Mais alguém? Acho que não. Então, gente, vamos... Caio, mais alguma coisa? Não, beleza. Só agradecer o pessoal que falou e obrigado, viu, Leandro? Foi excelente hoje, muito bom. Obrigado. Então, para o encontro que vem, o resumo administrativo, começamos agora a prática. Aproveitem que esse agora tem uma semana para fazer, porque os próximos são um desenvolvimento mais pesado, então aproveitem esse para ganhar prática para escrever, tá? Não é nada complicado, só vai agilizar a vida de vocês quando que a gente for para o modelo Canvas, quando a gente for pensar em um modelo de negócio, tá bom? Uma boa semana para vocês, obrigado pela atenção, tá? E qualquer dúvida pode me perguntar lá no WhatsApp que a gente está à disposição, tá bom? É isso aí, obrigado, pessoal. Bom final de semana para vocês. Tchau.